Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula ao vivo de Química. Eu sou o professor Igor Basílio, sou formado em Biologia, possuo um mestrado na área de Educação, sou designer em Permacultura também e graduando em Química pelo Instituto Federal aqui de Paranavaí. E vou estar trabalhando com vocês, então, esse conteúdo da disciplina. E nós agiremos da seguinte maneira. A disciplina é uma disciplina extensa, é uma disciplina um pouco pesada. Química é bastante abstrativo, né? Então, exige um pouco mais do raciocínio, da atenção de vocês. Então, por ser uma aula que demanda um pouco mais de detalhes, ela ficou sendo uma aula um pouco extensa, mas nós teremos hoje e amanhã para estar trabalhando essa aula. E amanhã eu quero, após a conclusão da aula, nós estaremos trabalhando alguns exercícios também. Tá? Eu quero estar trazendo alguns exercícios para a gente estar resolvendo juntos aí. Ok? Então, preparem-se, segurem-se que começaremos então. Alguma ocasião ou outra, eu vou ter que tirar minha imagem aqui do canto da tela, porque... Deixa eu ver se fica melhor assim. Pronto. Aqui, para que minha imagem não fique na frente dos slides de vocês. A química, então, turma, ela tem um histórico aí que data suas primeiras discussões lá da Grécia Antiga, do ano de 370 a.C., com Demócrito, onde ele intuiu que as coisas existentes eram formadas a partir da união de compostos pequenos e menores, né, que podiam ser divididos em suas partes menores. Foram os primeiros passos aí em direção a um estudo da matéria. Esse estudo teve sua continuação através de outros pensadores, mas teve um ápice dentro da história da química a partir de três cientistas principais, né, que seriam o Dalton, o Thomson e o Rutherford. O Dalton, ele fez a primeira descoberta na área da química e uma primeira proposição a respeito dos átomos. Né? Ele propôs que esses átomos seriam partículas esféricas maciças e indivisíveis, que os átomos, então, eles não poderiam ser quebrados. Se nós tivermos uma matéria e quebrarmos esse pedaço de matéria, por exemplo, se tivermos uma rocha e quebrarmos essa rocha até suas menores partículas, vai chegar um momento em que vai chegar numa partícula que essa não poderá ser quebrada mais. E essa, então, seria um átomo daquela rocha. Dalton também prediz que todos os átomos de um elemento químico são idênticos, idênticos em tamanho, massa e propriedades químicas, e que, no caso de reações químicas, existe uma separação, uma combinação ou uma reorganização de átomos. Mas, em nenhuma hipótese, esses átomos são criados ou são destruídos. Ok? Isso é importante porque essa concepção de Dalton, ela também é expressa na lei da conservação de massas do Lavoisier, que é considerado também o pai da química, né? Que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, os átomos não se perdem, os átomos não se criam, eles se transformam, se recombinam. Então, nesse primeiro momento, Dalton fez essa proposta atômica. Em um segundo momento, um outro cientista, um outro químico experimental, ele chamado Thomson, Joseph John Thomson, ele fez uma descoberta de que, além do átomo possuir uma forma indivisível, como Dalton tinha proposto, Thomson descobriu que, através de um experimento, que esse átomo ele tinha alguma outra coisa ali que causava algumas reações quando expostos a alguns experimentos,
que o Thomson fez? Ele fez um experimento chamado experimento de tubos de raios catódicos, onde dentro de um tubo de vidro, ele tinha um gás dentro desse tubo, tinha uma parte positiva, uma parte negativa do tubo, e quando esse gás era exposto a uma carga elétrica e também a uma carga magnética, era se formado um feixe de luz, e esse feixe de luz ele se movia dentro do tubo de acordo com a carga magnética que era exposta a ele. Eu tenho um videozinho que eu vou estar mostrando para vocês na sequência, bem curto, que vai mostrar isso bem claro. Então, quais são as evidências que Thomson trouxe a partir dessa experiência de raios catódicos? Ele viu que existia uma descarga elétrica que era originada no ânodo, na parte negativa do tubo, em direção à parte positiva do cátodo, chamada de cátodo, que quando aproximava outro elemento de carga positiva das laterais do tubo, aquela luz que passava dentro do tubo ele era atraído por esse eletrodo de cargas positivas. Se nós temos uma atração de carga positiva, voltando àquela regra de que os opostos se atraem, se nós temos, então, uma atração de algo por uma carga positiva, então esse algo atraído é algo de carga negativa, certo? A carga positiva vai atrair a carga negativa. Então, essa energia, essas partículas que faziam com que a luz estivesse dentro daquele tubo e que alterasse a sua angulatura de acordo com o magnetismo, de acordo com a presença magnética do lado de fora do tubo, que essas partículas, então, seriam partículas negativas, e ainda que essas partículas teriam alguma massa, mesmo que fosse pequena, porque Thomson também evidenciou, através de uma ventoinha dentro desse tubo, que quando era ligado esse sistema, essa ventoinha girava. E se algo fazia essa ventoinha girar, esse algo, então, tinha que ter uma massa. A partir de então, aqui, nós temos acho que não vai passar o vídeo, será? Boa noite, turma que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ver, turma, se eu consigo passar o vídeo aqui para vocês. Eu não... Bom, observem aqui na tela o seguinte. O vídeo ele não vai rodar aqui agora, mas observem aqui que nós temos um tubo de vidro, certo? Nós temos aqui, logo acima da mão do rapaz, nós temos um fio que está ligado a esse tubo de vidro que está levando tá excitando os elétrons do gás que está dentro desse vidro. E aqui embaixo, ele está segurando na mão um ímã com a parte positiva para cima, e o feixe de luz aqui ele está sofrendo um desvio. E a partir desse experimento, ele conseguiu intuir a existência do elétron dentro do átomo, né? Então, ele propôs um modelo atômico. Dalton tinha proposto um modelo atômico maciço, que ficou conhecido como modelo bola de bilhar, né? Em que o átomo seria equivalente a uma bola de bilhar. Thomson, por sua vez, ele propôs um novo modelo atômico, que ficou conhecido como modelo torta de passas. É um nome bem... em que esse modelo era representado dessa forma, como se fosse uma torta redonda e os elétrons fossem as passas em cima dessa torta. Um modelo bem simples, perto do que a gente tem hoje, né? Ao pessoal que está chegando, boa noite a todos. Eu não estou respondendo um a um as boas noites, mas eu estou vendo todos, tá? E no final a gente discute algumas questões que estão sendo colocadas aqui no chat, que eu estou acompanhando também. Agora, a experiência de Rutherford, evoluindo a construção do átomo, Rutherford já fez uma experiência que, na minha concepção, assim, é algo genial. Ele pegou uma lâmina de ouro, uma lâmina finíssima de ouro, e bombardeou, através dessa lâmina de ouro, partículas alfa, que são partículas altamente energéticas.
E o que se esperava, então, quando você atira partícula, quando você atira algo numa parede, esse algo não atravessa, esse algo bate e volta. Rutherford atirando partículas nessa folha de ouro, o que ele percebeu? Ele percebeu que algumas partículas passavam direto pela folha, percebeu que algumas outras partículas sofriam desvio a hora que batiam na folha de ouro, e algumas poucas partículas, elas retornavam, né, ricocheteavam na folha e retornavam para o local de onde vieram. E a partir desse experimento, o Rutherford ele fez algumas proposições, então, né, baseada nos resultados que ele obteve. Aqui era outro vídeo também que eu tinha separado, mas não rodou. Eu vou ver se eu disponibilizo depois os links para vocês. Peço para o professor Arthur tá mandando os links para vocês, esses vídeos, para vocês verem essas experiências que são bem legais, assim. Então, Rutherford ele fez essa experiência. E o que ele percebeu? Que o átomo, então, era formado no núcleo por partículas positivas, certo? Que entre essas partículas positivas existiam espaços entre elas, espaços pelos quais as partículas alfa atravessavam a lâmina. Ele também intuiu que, além dos espaços entre essas partículas, os elétrons não estavam junto aos prótons, mas eles estavam orbitando a região dos prótons, ao redor desse núcleo onde haviam os prótons. E não junto a eles, como o Thomson tinha proposto na experiência anterior. E, então, segundo Rutherford, o átomo, ele é sua maior parte, e isso hoje é verdade, nós conhecemos esse fato, de que a maior parte do átomo ele é composto de matéria vazia, de espaço vazio, certo? A maior área, vamos colocar assim, do átomo, ela é composta por nada, certo? Por forças magnéticas e outras ali que atuam sobre aquelas pequenas partículas, mas no geral não existe nada. Só que o Rutherford ele cometeu um erro com relação aos elétrons, porque ele disse que os elétrons eles orbitavam ao redor do núcleo. Só que se nós temos um corpo em movimento, esse corpo em movimento ele tende a perder energia, como qualquer outro corpo. Desta forma, se os elétrons estivessem realmente girando ao redor do núcleo, eles iam cada vez mais perder essa energia que estava fazendo eles girarem e seriam atraídos e seriam atraídos e condicionados juntos ao núcleo, né? O que causaria uma deterioração atômica, o que causaria uma dissipação atômica. Nós teríamos ali o choque dos elétrons com os prótons, negativo com positivo, e esse átomo sofreria algumas alterações em seus aspectos físicos e químicos também. Continuando a nossa história do átomo, então, nós temos o James Chadwick, que em 1932, então, nós tínhamos até agora as propostas do núcleo do átomo, dos prótons, da região externa ao núcleo, onde teriam os elétrons. E James Chadwick, ele fez uma experiência parecida com a de Thomson, onde ele emitia partículas alfa sobre uma chapa de berílio. Esse berílio, quando as partículas alfa entravam em choque com berílio, arrancavam algumas partículas desse berílio, e essas partículas elas passavam por uma outra parede, uma parede de parafina, e conseguiam arrancar os prótons dessa parede de parafina. Só que o berílio ele não perdia suas propriedades físico-químicas. O que Chadwick então intuiu? Que existia uma outra partícula presente no núcleo do átomo, uma partícula pesada,
e que não possuía nenhuma carga, não era nem positiva nem negativa. E também Chadwick fez uma nova proposta de modelo atômico, né, que é a proposta em que o elétron ele não girava ao redor do núcleo, mas ele fazia um movimento tal qual a Terra em torno do Sol, certo? Um movimento de atração magnética, mas que não envolvia necessariamente o uso ou o gasto de energia ou de força, ok? Deixando com que o modelo ficasse mais próximo da realidade e consertando, entre aspas, aquela proposição de Rutherford em que ele aplicava o movimento dos elétrons, né, a algum tipo de força que eles possuíam. E, por fim, né, o Bohr, então, em 1913, fez a descoberta lá dos átomos e tudo mais, e tem um cientista, aqui está só o último nome dele, que é o Planck, que é o nome pelo qual ele é mais conhecido, que estuda a luz e descobre os quântons. Né? Ele consegue perceber que os elétrons ele tem alguns níveis de energia, que os elétrons eles ocupam níveis de energia, que eles, quando saltam de um nível de energia para outro, ele absorve energia, e que quando ele volta para seu estado anterior, ele libera essa energia em forma de luz. Tá? Essa luz que nós temos, ela parte desse mesmo princípio. A energia elétrica, ela excita o gás dessas luzes fluorescentes, ela excita o gás das luzes fluorescentes, os elétrons desse gás, dos átomos desse gás, são excitados, e quando retornam à sua posição anterior, liberam luz. E isso acontece de uma maneira tão rápida que a gente não consegue perceber, logicamente, esse salto eletrônico, de maneira que a luz permanece sem oscilações para a gente. Tendo essa concepção, então, atômica, começou-se a discutir, então, uma maneira de organização que permitisse que os elementos químicos fossem dispostos de tal maneira que ficasse mais fácil o estudo e a análise dos comportamentos químicos, dos comportamentos dos elementos químicos. Vários cientistas tentaram desenvolver mecanismos que viabilizassem uma proposta científica de acúmulo de informações dentro desse campo da química, mas a primeira tabela periódica funcional, né, que é a qual se baseia as nossas tabelas periódicas atuais, foi construída por um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev. Como que Mendeleev conseguiu elaborar uma tabela periódica dos elementos? Ele organizou os elementos a partir das suas massas atômicas, certo? Não eram todos os elementos, na época em que ele escreveu a tabela periódica, não tinham-se todos os elementos descobertos ainda, mas a partir dos elementos conhecidos, ele conseguiu ir organizando essa tabela a partir do número das suas massas atômicas, e com base nisso, ele conseguiu prever que alguns elementos existiam, mas ainda não foram descobertos. Se vocês estiverem assistindo a aula em tela cheia, deixa eu ver aqui. Se vocês estiverem assistindo a aula em tela cheia, vocês vão ver que existem alguns pontos de interrogação nessa tabela periódica. Esses pontos de interrogação são pontos onde ele sabia que existia algum elemento que deveria ter aquela massa ali, daquele intervalo,
mas que ele ainda não conhecia. Mas deixou o espaço daquele elemento ali, porque, segundo a periodicidade que os elementos se aplicavam, indicava que naquele espaço ali também deveria haver algum elemento que ainda não tinha sido descoberto. E aqui nós temos, então, a atual tabela periódica, né? Nós temos, a todo ano tem surgido elementos novos, principalmente nos grupos aqui embaixo, esses que estão em marrom, que são as famílias dos lantanídeos e actinídeos. Mas o que eu quero que vocês entendam da tabela periódica é o seguinte, que a tabela periódica ela é construída em número a partir da ordem crescente por número de massa atômica. Então, nós temos em cinza ali o hidrogênio, o H, bem em cima aqui. Do outro lado, nós temos o hélio, roxinho, na mesma linha de cima, turma. Certo? Então, nós temos hidrogênio 1, hélio 2, 3 lítio, 4 berílio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrogênio, 8 oxigênio, 9 flúor, 20 neônio, e assim vai até o Laurêncio de número 180 e alguma coisa. Tá? Então, as famílias, a tabela periódica é dividida em 7 períodos. Os períodos são essas linhas que estão na vertical, perdão, na horizontal. Tá? Eles têm esses 7 períodos e possuem 18 famílias. As famílias estão agora sim, na vertical. Então, nós temos aqui a família dos metais alcalinos, nós temos a família dos metais alcalinos terrosos, nós temos a família do boro, que pega o primeiro elemento aqui, grupo ou família do carbono, grupo ou família do nitrogênio, a partir do primeiro elemento que está presente ali. E aqui no roxo, grupo dos halogênios ou gases nobres. Essas famílias, gente, além dos elementos estarem organizados por ordem crescente de massa atômica, eles também estão organizados por similaridades físico-químicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, eletronegatividade e outras características. Né? A tabela periódica, então, apresenta os elementos com as suas... oh, meu Deus, me fugiu o termo, mas com as letras da abreviação do nome do elemento ao centro, abaixo o nome do elemento por extenso, o número atômico em cima, a massa atômica embaixo do nome, e do lado direito do quadradinho nós temos a distribuição eletrônica desse elemento. Segundo, então, a classificação das tabelas periódicas, nós temos algumas similaridades, então, entre as famílias, né, e entre alguns grupos. Todos os metais, por exemplo, eles possuem brilho, são sólidos, com exceção de um metal, que é líquido. Se alguém escrever o nome desse metal líquido no chat, eu vou ficar bem feliz. Eu não vou falar ele agora, vou deixar para o final do slide. Eles são bons condutores, né? Por isso que a fiação elétrica é feita de metais. São bons condutores, são maleáveis, se você consegue transformá-los, mudar a forma deles. São dúcteis, você consegue fazer fios com eles. E ao formar íons, ou seja, ao passar por reações químicas, eles tendem a doar elétrons e ficarem com a carga positiva, então formando os cátions. Há metais. Cleison, isso mesmo, cara. Obrigado pela participação, Cleison. O único metal líquido, gente, é o mercúrio. Tá? O mercúrio é aquele que a gente tem lá no termômetro, que é altamente não, mas ele é uma substância química
nociva à vida, né? Mas tem muitas aplicações industriais aí e científicas. Legal, Cleison, obrigado. Os ametais, então, eles são exatamente o contrário dos metais, né? Eles podem se apresentar em forma de gases, líquidos ou sólidos, e em reações químicas eles tendem a formar ânions, tá? Os ametais geralmente são elementos de origem mineral. Isso, mercúrio também é utilizado no garimpo e é o principal causador da morte de rios e espécies da região ali. Ele é bem tóxico. Nós temos também um outro grupo de elementos que é chamado de gases nobres. Os gases nobres são essa coluna roxa aqui da lateral direita. Eles recebem esses nomes porque eles não reagem com outros elementos. Tá? Eles ficam lá na deles, não reagem com ninguém, já são equilibrados e completos por si. E o hidrogênio, ele recebe uma classificação especial na tabela periódica, né? Vocês podem ver que o hidrogênio está aqui número 1, e a cor em que ele se apresenta é única também. O hidrogênio, ele pode formar tanto cátions quanto ânions, e é o elemento mais abundante do universo. Tá? Só a gente pegar as estrelas aí que a gente tem uma ideia que a principal energia das estrelas, aí, a principal combustível das estrelas, pelo menos no nosso Sol aqui, é o hidrogênio. Né? O hidrogênio que movimenta a nossa vida. A tabela periódica, então, além dela organizar os elementos a partir de períodos e famílias, a gente consegue perceber algumas outras características dentro da tabela periódica. Se nós pegarmos a tabela periódica nesse sentido, descendo a flecha aqui, descendo a tabela, e pegando nesse sentido... Gente, quando eu passo o mouse na tela, vocês veem? Se tiver como alguém me dar um feedbackzinho, só para eu... Opa! Pegando aqui, ó, da ponta onde a gente está escrito raio atômico. Está escrito variação do raio atômico, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Lembram-se que agora há pouco eu falei que a tabela periódica é organizada... obrigado, Samuel. Obrigado, Alex. Que a tabela periódica era organizada a partir do número atômico. Né? O que o número atômico diz? O número atômico diz a quantidade de prótons que eu tenho naquele núcleo. Ok? Se eu tenho uma quantidade maior de prótons no núcleo, o que isso implica? Implica em um átomo maior. Concordam com isso? Se eu tenho, então, uma organização da esquerda para a direita, aumentando o número de prótons, ou aumentando o número atômico, certo? Vocês podem ver, eu tenho, então, aqui o hélio, que é o elemento que está logo aqui embaixo do variação do raio atômico. O hélio tem massa atômica de 2. O elemento abaixo dele tem uma massa atômica maior. O elemento abaixo do hélio, essas bolinhas pretas que eu estou me referindo do canto direito. Opa! No canto direito. Vocês podem ver que elas aumentam de cima para baixo. E se vocês olharem as bolinhas também da direita para a esquerda, elas também estão aumentando. Isso é devido ao número de massa do átomo, que vai implicar no aumento do raio atômico. O raio atômico é o tamanho do átomo. Ok? Então, nesses dois sentidos, eu consigo ver qual é o raio atômico, qual é o maior raio atômico dos elementos.
tabela periódica também apresenta relações com densidade e ponto de fusão dos elementos. A densidade, ela aumenta nesses sentidos da flecha, e o ponto de fusão também, ele segue os sentidos da flecha. O ponto de fusão, ele aumenta a partir do momento em que a gente pega ali a primeira família, a família do hidrogênio, de baixo para cima, ele vai subir, logo o elemento abaixo do hidrogênio vai ter o principal ponto, o mais alto ponto de fusão aqui dessa família, e o ponto de fusão também vai aumentar no sentido das flechas aqui embaixo. Ah, professor, mas por que ele aumenta nesse sentido e para aqui no W? Nós temos algumas classes de elementos, aqui para no W, a densidade para ali no ósmio, nós temos algumas famílias de elementos que são famílias, não, gente, me perdoe, períodos. Nós temos que são os lantanídeos e os actinídeos. Aqui nessa tabela eles estão representados pelas duas últimas linhas em marrom aqui embaixo. Esses elementos são elementos artificiais, por isso que eles não aparecem na tabela ali em cima, sabe? E a principal alteração ou os elementos descobertos atualmente, eles estão principalmente nessas duas últimas linhas da tabela periódica. Então, quando você chega próximo a essas duas linhas, você tem um ponto de fusão e ebulição mais alto. Da mesma forma que uma densidade maior também, já que os elementos são bastante pesados. Energia de ionização é a energia necessária para você retirar um elétron da eletrosfera desse átomo. Deixa eu ver uma melhor maneira de explicar isso. Quando cada átomo ele tem uma tendência a ter uma quantidade de elétrons para que ele possa estar estável. Tá? Os gases nobres, eles já possuem essa quantidade de elétrons e por isso que eles não realizam reações químicas com outros elementos, porque os elétrons que são os responsáveis pelas reações químicas dos gases nobres já estão completos. Alguns outros elementos não têm essa eletrosfera completa. Aí o que a gente analisa? A gente analisa a quantidade de elétrons que falta para esse elemento e em que camada da eletrosfera estão esses elétrons. E quanto mais próximo do núcleo os elétrons estiverem, e quanto mais próximo do equilíbrio eletrostático, do equilíbrio da eletrosfera, os elétrons estiverem, mais difícil é você tirar um elétron desse átomo. Aqui nós temos, por exemplo, o frâncio. Aqui na tabela de energia de ionização, nós temos na primeira coluna, a coluna do hidrogênio, na família aqui dos metais terrosos. Nós temos, então, o lítio, o berílio, o potássio, e aqui, por último, nós temos o frâncio, perdão. De quem é mais fácil nós tirarmos um elétron dessa primeira família aqui? Do frâncio ou do lítio? O frâncio, ele tem 7 elétrons, certo? O lítio, ele tem 2. Para o frâncio, falta um elétron para ele completar a sua camada eletrônica. O lítio, por sua vez, já está com sua camada eletrônica completa. Então, quem vai segurar mais os elétrons ali para ele, para impedir que esses elétrons sejam retirados? O lítio, porque o lítio já está com a quantidade de elétrons necessários para esse equilíbrio, e ele não quer perder aqueles elétrons ali,
porque se ele perder, ele vai entrar em desequilíbrio, vai ter que ir atrás de elétrons e tudo mais, como se ele fosse um organismo vivo. Por outro lado, o frâncio já está com os elétrons lá, tem mais elétrons disponíveis, os elétrons dele estão mais distantes do núcleo, então você consegue tirar esses elétrons mais fáceis. Se a energia de ionização me diz a energia necessária para eu retirar o elétron da última camada desse átomo, a eletronegatividade vai me dar uma percepção da facilidade que o elemento tem em extrair elétrons de outros elementos. Então, ionização é a capacidade do elemento de reter esses elétrons, e eletronegatividade é a capacidade, então, que o elemento tem, então, de estar puxando esses elétrons de outros átomos que ele precisa. Quanto mais eletronegativo um elemento mais ele vai atrair elétrons de outros átomos. Ok? Ainda a tabela periódica. Observem aqui que eu tenho a eletronegatividade e eu tenho a eletropositividade. Se a eletronegatividade está correndo num sentido, a eletropositividade, consequentemente, vai ocorrer no sentido oposto. O volume atômico está aqui, mas eu já falei lá na primeira, veio dobrado. A eletroafinidade também. Vamos, então, falar um pouquinho dos elétrons e de como são realizadas as ligações químicas. Como já disse, os gases nobres eles são monoatômicos, eles só têm um átomo e já são estáveis, eles não precisam de outros elementos para fazer para construir essa estabilidade. E o Lewis foi um químico também que propôs uma regra do octeto. O pessoal aí deve lembrar da regra do octeto, onde todo átomo tende a procurar estabilidade com um preenchimento completo de elétrons em sua camada de valência. Qual é a camada de valência? A camada de valência é aquela camada mais externa do átomo, que é responsável pela realização das ligações químicas. Então, aqui embaixo nós temos um átomo de sódio. O átomo de sódio, então, ele tem algumas camadas, onde nós temos os elétrons, e na última camada nós temos o elétron, então, de valência. Então, nós temos a camada de valência com o elétron de valência. É esse elétron do sódio que ele vai compartilhar, que ele vai doar para estar realizando uma ligação química. E não os elétrons da camada anterior. Por quê? Porque os elétrons das camadas mais internas, eles possuem uma eletronegatividade maior e é mais difícil de você tirar esses elétrons das camadas interiores. Se vocês pesquisarem por gráficos a respeito dessa questão dos elétrons, das ligações químicas, os elétrons que realizam as ligações químicas, vocês vão ver que os elétrons de valência eles possuem uma energia de ativação, uma energia para estar realizando a ligação química, e os elétrons internos, a energia deles para esse tipo de atividade é uma energia que, em alguns átomos, extrapola 10 vezes a energia do elétron de valência. Então, na química, para você realizar esse tipo de ligação química, é bastante pouco provável e bastante inviável que isso aconteça. Dentro das ligações químicas, nós temos algumas classificações de ligações. Nós temos a ligação iônica, certo? Que ocorre com a criação de íons. Íons são partículas carregadas.
energeticamente carregadas, positivas ou negativamente. E aqui ocorre aqui está representada uma ligação química, então, do sódio e do cloro. O sódio é um metal, é um ametal, perdão. O cloro é outro elemento também que particularmente nocivo, né? O gás cloro ele foi utilizado aí como forma de extermínio já. O sódio ele é explosivo em contato com a água, só que quando você consegue fazer a ligação química entre esses dois elementos, ele vai formar o cloreto de sódio. Vocês observem que ali a regra do octeto nos diz que o átomo ele deve ter uma quantidade de elétrons em suas camadas de valência para que ele possa estar em equilíbrio. O sódio ele tem um elétron na camada de valência e a camada interna a esse elétron está completa. Então, ele praticamente não precisa desse elétron na camada mais externa. O cloro, por sua vez, ele tem 7 elétrons na sua camada externa. Para ele completar 8, que é a quantidade predita por Lewis, né, no octeto, na regra do octeto, para ele conseguir esse elétron, então, ele tem muita gana por esse elétron, ele vai atrás desse elétron com bastante energia, e o sódio não tem mais tanto apego com esse elétron, porque depois desse elétron, a camada inferior está completa. O que acontece? O sódio doa o elétron para o cloro, certo? Esse elétron ele fica entre os elementos ali, mas pertence ao cloro, o sódio fica junto com o cloro e forma o cloreto de sódio. Né? Se antes nós tínhamos uma substância explosiva em contato com a água, que é o sódio, nós tínhamos o cloro, que foi utilizado como gás em campos de extermínio, juntando os dois, nós temos o cloreto de sódio, que é o nosso velho amigo de sempre, o sal de cozinha, através dessa reação química. Só voltando. Se o átomo de sódio ele doou um elétron, certo? Se o átomo de sódio ele doou uma partícula negativa, ele vai ficar com uma carga geral negativa. Se o cloro ele absorveu, se o cloro ele buscou, ele reteu esse elétron do sódio, ele ficou mais eletronegativo. Então, nós temos a formação de um cátion, que é positivo, que é o sódio, e nós temos a formação de um ânion negativo, que é o cloro, formando 2 íons, e por isso nós temos, então, o nome de ligação iônica. Obrigado, Arthur. Obrigado, professor. Nós temos, além da ligação iônica, a ligação covalente. Diferentemente da ligação iônica, a ligação covalente, ela compartilha os elétrons, ela não existe essa... Isso, Alax, olha que informação interessante. O cloreto de sódio também é muito utilizado no tratamento terciário de tratamento de influentes na forma de hipoclorito de sódio. Legal, essa informação eu não sabia. Na ligação covalente, então, nós temos o compartilhamento de elétrons. Não vai haver doação de elétrons. Eles vão emprestar, eu te empresto um, você me empresta outro, a gente junta os dois e fica todo mundo feliz. É mais ou menos isso que acontece. E sempre buscando aquele equilíbrio de elétrons nas camadas eletrônicas, nas eletrosferas, segundo a regra do octeto estabelecido por Linus Pauling. Então, na ligação covalente, eu tenho o compartilhamento de elétrons, né, e não a doação. E, consequentemente, não existe a formação de íons na ligação covalente. Os elementos eles ficam com a mesma carga elétrica de antes. Ainda existe uma outra forma de ligação química,
que é a covalente dativa. Ela já não é tão comum assim. A gente tem mais a iônica e a covalente, mas também existe a dativa, onde apenas um dos elementos compartilha os elétrons necessários. Aqui nós temos uma ligação covalente entre enxofre e o oxigênio, né, que é a ligação lateral, e nós temos uma ligação coordenada, que seria a ligação covalente, do enxofre com o oxigênio. Apenas. E nessa ligação coordenada, os elétrons eles vêm apenas para o oxigênio, de baixo, já que o enxofre ele consegue completar a sua eletrosfera a partir da ligação que ele realizou com o oxigênio anterior. Então, seria como se fosse meio a meio, só que não ocorre a formação de íons aqui. A diferença desse tipo de ligação para a ligação iônica é que, apesar de haver uma certa distribuição não covalente 100%, ela também não é iônica 100%. Por isso que recebe esse nome de ligação covalente dativa. Ou ligação coordenada. Existem outras denominações. E, por último, então, a ligação metálica, que é uma ligação que ocorre entre os metais e que explica bastante por que os metais são bons condutores de eletricidade. Porque na ligação metálica, os elétrons eles não ficam entre os átomos entre os núcleos dos átomos metálicos. Os elétrons eles ficam distribuídos por toda a superfície do metal, ali naquela superfície. Né? Então, se você tem uma chapa de ferro, os elétrons eles não estão, como a gente estava observando até agora há pouco, ao redor do átomo de ferro ali. Você vai ter todos os átomos de ferro juntos e todos os elétrons também como se estivessem na superfície dessa chapa de ferro. É por isso que se você encostar um fio descascado numa ponta dessa chapa, da outra ponta a pessoa vai receber um choque, quase que instantaneamente. Né? Porque nós temos essa quantidade de elétrons que está fazendo o papel de ligador, está fazendo as ligações químicas entre os átomos de ferro, os átomos de metais, mas não estão necessariamente dispostos ao redor dos átomos de metais, mas sim de toda a superfície daquele metal. Ok, vimos, então, começamos lá na história da química, passamos por alguns pesquisadores importantes, que fizeram importantes considerações e descobertas a respeito dos átomos, tabela periódica, ligações químicas, as principais, e agora vamos ver, então, algumas funções inorgânicas. Por que são funções inorgânicas? Porque não existe a participação de carbono. Né? E se houver a participação de carbono, ele participa como coadjuvante, não como elemento principal, no caso das ligações orgânicas. Então, nós temos, dentro das funções inorgânicas, nós temos os ácidos. Né? A principal característica dos ácidos, liberam íons de hidrogênio em meio aquoso. Se perguntarem o que é um ácido para vocês, vocês podem falar, ácido é todo elemento que libera H+ em meio aquoso. O que quer dizer isso? Que se você jogar um ácido na água, ele vai liberar hidrogênio sem o elétron, só o núcleo do hidrogênio ali. Tá? O pH dos ácidos ele vai ser sempre de 7 para baixo, e se você reagir ácidos com bases, você tem aí a formação de sais e água, sempre. E aqui do lado, então, nós temos alguns exemplos de ácidos. Nós temos o ácido clorídrico, que em água vai se dissolver e vai formar hidrogênio mais cloro, H+, mais Cl-.
Nós temos o ácido nítrico, que em água vai liberar H+, e NO3-. E o ácido sulfúrico, que em água vai dissociar e liberar duas moléculas de hidrogênio positivas e SO2, SO4, 2-, SO4 negativo, com duas cargas negativas. E os ácidos podem ser classificados de algumas formas. Nós temos os monoácidos, né, a partir do número de hidrogênio ionizáveis. Lembram-se do conceito de ionização, que é a formação de íon, de uma reação que forma um íon com uma carga elétrica ou positiva ou negativa. Então, de acordo com o número de hidrogênios que podem formar cargas positivas ou que podem formar cargas negativas, nós temos os monoácidos, então que vai liberar só um hidrogênio. Os diácidos vão liberar 2, os triácidos 3 e os tetrácidos 4. Vão liberar aí 4 íons de hidrogênio, ou 4 cátions de hidrogênio. Além da classificação por número de hidrogênio ionizáveis, nós temos a classificação com relação à presença do oxigênio. E essa classificação ela tem só dois exemplos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio, e os oxiácidos possuem oxigênio. Como exemplo aqui, nós temos o ácido fluorídrico, o cianeto, e os oxiácidos nós temos ali o ácido nítrico, ácido nitroso, ácido cloroso. De acordo com como que a gente pode descobrir o grau de ionização desses ácidos? Deixa eu jogar aqui em tela cheia para mim. O grau de ionização, então, ele é baseado na quantidade de moléculas ionizadas após a reação do ácido com a água. Onde você tem aí, você consegue fazer o cálculo do grau de ionização a partir da divisão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. E como que eu descubro isso, professor? Ou o problema vai trazer isso para você, ou ele vai apresentar esses números de moléculas ionizadas ou dissolvidas, ou ele vai te dar algumas informações para que você consiga realizar esse cálculo. Porque, já que esse tipo de experimento ele exige um material bastante sensível para que se possa realizar para que se possa fazer a medida desses dados. E com relação a esse grau de ionização, então, nós podemos definir os ácidos como forte, moderado e fraco, onde se o grau de ionização ele for até 5%, ele é um ácido fraco. Se o grau de ionização for de 5% a 50%, se até metade do ácido dissolvido naquela água liberou íons H+, então ele é um ácido moderado. E se eu tenho aí de 50% de ionização daquele ácido na água até 100%, então eu tenho um ácido forte. Bom, eu já falei com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Bom, continuando então ao número a classificação dos ácidos, a gente pode ainda classificá-los com relação ao número de elementos químicos, sendo ácidos binários, ternários, quaternários, binários 2 elementos, ternários 3, quaternários 4, e com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, como a gente viu no slide anterior. E os ácidos, eles têm um padrão para estar sendo nominados. A nomenclatura de ácidos, ela segue um padrão.
em que nós colocamos o nome do ácido e o número do elemento e, a terminação hídrico, quando são ácidos com hidrogênio na sua fórmula, conhecidos também como hidrácidos. Então, como ficaria um hidrácido com bromo? Ácido, elemento, bromo, brome, hídrico, ácido bromídrico. Se for, no caso, um oxiácido, o oxiácido é aquele ácido com oxigênio. Então, ele vai ficar ácido, o nome do elemento e ico. Então, nós temos um ácido aí com manganês e oxigênio, nós temos o ácido permangânico. Tá joia? Então, se tem hidrácido, é hídrico a terminação. Se é um oxiácido, se tem oxigênio na fórmula do ácido, ele termina em ico. E se o elemento forma dois ácidos, né, a gente tem aí H2SO4 e H2SO3. São os mesmos elementos, só que o oxigênio em quantidades diferentes. Então, se eu tenho dois oxiácidos, eu uso a terminação ico para o oxiácido com maior NOx e uso para o oxiácido com menor NOx. Então, H2SO4, ácido sulfúrico. H2SO3, ácido sulfuroso. Tá joia? Se eu tivesse HBr2, ácido bromídrico, HBr, ácido bromoso, por exemplo. Não sei se existe ácido bromoso, mas só a título de exemplo mesmo com relação à nomenclatura. Nós temos os bases e nós temos os sais. Nós temos os ácidos e nós temos as bases. Os ácidos, eles vão formar íons e vão liberar H+ em meio aquoso. As bases, por sua vez, elas vão formar íons também, só que vão liberar, ao invés de H+, elas vão liberar OH-, conhecido também como hidroxilas, em meio aquoso. Então, se eu tenho oh, meu Deus, fugiu de novo, é o cansaço. Mas essa classificação de formação de íons em meio aquoso foi escrita por um químico também, em que ele fez um estudo e descreveu as bases e ficou conhecido como as bases perfeitas como bases de arrênios, que é toda substância que libera hidroxila em solução aquosa. E no exemplo nós temos a amônia, NH3, e uma molécula de água, que vai formar, então, o íon amônio, que é o NH4+, mais o íon hidroxila. Percebam que o oxigênio da água, ela foi ligado à amônia, a amônia conseguiu quebrar essa ligação do oxigênio da água e se ligar a esse oxigênio, ficando com a carga positiva, e a água que perdeu esse hidrogênio, ela vai ficar com a carga negativa. E assim como os ácidos, podemos classificar as bases com relação ao número de hidroxilas, né, com as mesmas, com os mesmos prefixos, né, mono, di, tri, tetra. Monobase, uma hidroxila, di, duas hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas e tetrabase, 4 hidroxilas. E as bases ainda elas podem ser solúveis, pouco ou insolúveis, praticamente insolúveis. Na tabela periódica, então, todos os metais alcalinos tendem a ser solúveis, os metais alcalinos terrosos tendem a ser pouco solúveis, e os outros metais praticamente insolúveis. Bom, nomenclatura OSE e ICO a gente viu.
Ah, não, viu para ácidos. Vamos ver como é que fica para as bases, né? Então, a nomenclatura das bases, ela segue a mesma linha da nomenclatura de ácidos, só que em vez de ter ácido mais o nome do elemento mais ico ou oso, nós vamos ter hidróxido mais o nome de elemento mais ico ou oso. Então, se nós tivermos aí um cátion com menor carga, a terminação vai ser oso, vai ficar hidróxido de o nome de elemento terminação oso. E se eu tiver um cátion com maior carga, hidróxido de o nome do cátion ou do elemento mais a terminação ico. Algumas características dos óxidos. Nós vimos, então, ácidos, bases. Agora nós vamos ver os óxidos. Os óxidos são funções em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, a diferença de um óxido e de uma base ou de um sal é que na base, no sal, o oxigênio ele não é o elemento que tem essa carga negativa mais forte naquele composto. Agora, se esse composto tiver uma fórmula onde o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo presente, então essa função, essa função vai ser um óxido. E uma outra característica dos óxidos é que eles são azedos, possuem esse gosto azedo. Os óxidos podem ser básicos, que são aqueles que reagem com água e formam base. Os óxidos podem ser ácidos, que ao reagir com água formam ácido. Os óxidos ainda podem ser anfóteros, que reagem tanto com ácido quanto com base. Podem formar tanto um quanto o outro, dependendo da situação. Eles podem ser neutros, que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Exemplo deles, o carbonato, óxido nítrico e os peróxidos, que são as águas oxigenadas. Nomenclatura geral dos óxidos, então. Prefixo mais óxido de, mais prefixo mais nome do elemento ligado ao oxigênio. Exemplo, CO2. Qual que é o prefixo aqui? Di. Óxido de, está aqui embaixo, óxido de. Mas eu não tenho nenhum prefixo ligado ao carbono, então vou utilizar só o nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, CO2 fica dióxido de carbono. Aqui embaixo coloquei mais alguns exemplos, né? O óxido de sódio, o óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de ferro 3, ou óxido férrico, óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Mas segue a mesma linha de nomenclatura que a gente está vendo até então, né? Que a gente tem um prefixo aí que determina a função orgânica que está sendo analisada. Nós temos aí esse prefixo que determina a função, o nome do elemento e prefixo, sufixo e uma terminação que vai nos dizer aí qual que é a carga eletrônica, qual que é a carga desse elemento, qual que é o NOx desse elemento. Finalizando as funções orgânicas, então nós temos os sais, que resume, que abrange todos os compostos que, quando em contato com a água, eles liberam alguma outra coisa que não é hidrogênio,
e também não é a hidroxila. Tá? Então, ela vai reagir com a água, só que ela não vai liberar nem hidrogênio, nem hidroxila. Aqui nós temos algumas nomenclaturas do sal. Para saber o nome, para dar nome ao sal, é importante que se saiba o nome do ácido ou da base que originou, tá? Porque dependendo, a gente tem... se nós temos um ácido que terminava em hídrico, o sal vai ser com terminação em eto. Por exemplo, ácido clorídrico, certo? O sal do ácido clorídrico seria o cloreto. Por último, aqui os peróxidos e hidretos, que compõem um grupo pequeno, mas com algumas particularidades bastante importantes. São óxidos que contêm a dupla O, que são 2 oxigênios ligados. Então, eles são altamente negativos e eles tendem a fazer ligações com metais, eles têm afinidade por metais. Ainda, a tabela periódica, ela trabalha a tabela periódica não, a química, ela trabalha alguns pontos em que é importante se ter uma ideia das propriedades dos elementos que estão sendo avaliados. E para se entender as propriedades, é interessante a gente saber que tipos de propriedades são essas. As propriedades intensivas, propriedades que tratam de intensidade, né, que trabalham aí, que vão trabalhar com força, com energia. Então, as propriedades intensivas, temperatura, densidade, pressão. Propriedades extensivas. As propriedades extensivas dependem do tamanho da amostra. Quem seriam elas? Massa, volume, tamanho, realmente, espaço ocupado e assim por diante. Para se fazer a análise dessas substâncias, nós temos dentro do laboratório de química uma gama de instrumentos de vidro e outros também mecânicos para se fazer esse tipo de análise. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de vidros, de vidrarias, para que vocês tenham uma ideia, assim, pelo menos, do que vocês podem encontrar no laboratório. Começando, vamos pegando ali da esquerda para a direita, nós temos os tubos de ensaio, que serve para você preparar soluções, que serve para você manipular algumas soluções. O Erlenmeyer, que é esse triangular ao lado, que nós temos 2 tipos de Erlenmeyer, um graduado, que dá para você fazer a verificação em volume da amostra, e o não graduado, que serve só para você fazer a mistura. Nós temos Becker para as 2 situações também, que é esse copo. Nós temos as provetas, que são como os tubos de ensaio, só que maiores e graduadas, para que você veja quanto de líquido você tem ali dentro. Você tem temos balões de várias formas, balões de fundo chato, balões de 1 entrada, 2, 3 entradas, balão volumétrico, pipetas. Todos esses instrumentos, turma, servem para você aferir aspectos físico-químicos das amostras e das amostras dos elementos que você está trabalhando. E todas esses instrumentos, eles seguem um padrão em qualquer lugar do mundo, que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, isso vale para qualquer lugar do mundo. Aonde você for, você vai ter aí uma grandeza
de força expressa em Newton, em que 1 Newton é igual a 1 quilo por metro por segundo ao quadrado. E isso vai ser para em qualquer lugar do mundo que você for. E assim com as outras também, né? Nós temos aí pressão, energia, potência, potencial elétrico, capacitância, resistência, condutância. Todas essas características, todas essas grandezas, elas são comuns em todas as áreas da ciência. Para ser realizado o cálculo da densidade, nós temos uma relação, então, entre massa, volume e densidade, né? Em que a massa é a densidade vezes o volume, a densidade é a massa dividida por volume, e o volume é a massa dividida pela densidade. Tá? Então, se você tiver 2 dados dessa pirâmide, você consegue preencher o terceiro sem nenhum problema. Né? Se você tiver 2 informações que te deem aí ou a densidade e o volume, ou a massa e a densidade, você consegue calcular a terceira grandeza sem dificuldade nenhuma. Né? Entrando dentro da unidade de medidas, então, nós temos, começando por esse rapaz que está aqui na foto ao lado, que é o Avogadro, ele, para o estudo das moléculas, o Avogadro ele conseguiu determinar uma medida que é conhecida como mol, que foi baseada no carbono, não me fugiu agora se foi o carbono 14 ou o carbono 12, eu acho que foi o carbono 12, mas a partir de uma quantidade de carbono 12, ele fez uma relação peso e massa de moléculas e conseguiu estabelecer uma medida em que ele chamou de mol, em que 1 mol ele contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ou vezes 10 a 23 átomos. Quer dizer o quê? Que em 1 mol, por exemplo, em 1 mol de ferro, eu tenho 6,02 seguido de 23 zeros, átomos de ferro ali naquele recipiente. 602, 23 zeros é um número absurdamente grande. Né? Imagina a gente ter que calcular, fazer cálculos na química tendo que utilizar esse número gigantesco assim, para partículas tão pequenas, né? Ia faltar a calculadora. Então ele conseguiu assimilar essa medida, assimilar essa quantidade de matéria em mol e conseguiu expressar isso em um número que é possível a gente calcular, que é possível a gente estabelecer algumas funções e prever alguns resultados com base nisso. Na tabela periódica, então, nós temos os elementos, né? Eu falei lá atrás para vocês, mas aqui embaixo nós temos o Ca, o cálcio, aí aqui nós temos 39,962,3,590,98, aí parênteses 22 unidades. Isso daqui é a massa atômica. É a massa atômica do cálcio. Nós temos um número de massa, que seria o quanto que pesa o átomo total de cálcio. Nós temos um número atômico que me diz apenas a quantidade de prótons que eu tenho ali. E eu tenho a massa atômica, certo? Que é uma correspondência com o peso também do átomo de cálcio. Vocês podem ver que ele é bem próximo do número de massa aqui. Tá? No caso, o número de massa está só arredondado mesmo. Então, a partir da fórmula do mol, eu consigo prever a massa molar e a quantidade de mol. Né? A minha massa ela pode ser descoberta se eu multiplicar a massa molar, a massa de gramas por mol, pelo número de mols.
Eu consigo descobrir o número de mols se eu multiplicar a minha massa pela minha massa molar, e a minha massa molar se eu multiplicar a massa pelo número de mols também. Para fazer esses cálculos, existe uma regrinha de 3 que eu quero estar trabalhando com vocês amanhã, que vai deixar bem mais simples isso. Sabe? Não se assustem nesse primeiro momento com relação a isso daí. Legal. Então, nós temos aí a lei da conservação de massas. Lembram-se que eu citei lá no começo, Lavoisier, em que ele falava que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Se nós temos uma reação entre vamos colocar 2 reagentes. Se eu tenho 2 reagentes em contato, vai ocorrer ali uma interação, e essa interação vai me gerar produtos. Porém, os produtos gerados, eles não podem ser maiores ou mais pesados ou ter mais átomos que os produtos que estavam reagindo antes. Tá? Não tem... Se eu tinha antes X átomos, do outro lado eu tenho que ter exatamente essa mesma quantidade de átomos. Elas podem aparecer em outras configurações, ou ligadas de formas diferentes, com átomos diferentes. Mas os átomos têm que estar ali, né? Eles têm que estar presentes, eles não somem, eles não se perdem nas reações químicas. Então, nós temos os reagentes, aqui nós temos os reagentes, uma seta, e do outro lado uns produtos. Tá? Essa seta, ela determina o sentido da reação química. Tá? Então, nós temos uma reação química ocorrendo da esquerda para a direita. Essa seta ela pode ser aplicada também da direita para a esquerda e ainda nos 2 sentidos. Tá? Que significa o quê? Que a reação está produzindo tanto produto como também reagente, como é o caso da amônia, em que acontece isso daí. Ela produz tanto amônia como se quebra em hidrogênio e nitrogênio também. E isso vai acontecendo dinamicamente, assim. Nós temos as equações químicas em que nós colocamos alguns reagentes em contato para que eles formem produtos. Tá? Esses reagentes, eles possuem uma fórmula, porém nem sempre essa fórmula ela nos chega equilibrada, ela não chega com os coeficientes corretos, né? Ela não chega com as medidas corretas. Ela só nos dá a reação anterior dos reagentes e a formação de produtos. Ela não me diz quantos reagentes foram utilizados para formar aquela quantidade de produtos. E quando é assim, cabe ao químico, ao estudante de química, fazer o balanceamento dessa equação, para que se possa entender e absorver quanto de reagente foi utilizado para a formação de X produto. Primeira coisa para se fazer, então, para se balancear uma equação química. Aqui embaixo, eu coloquei uma equação que é da fotossíntese. O primeiro passo, gente, é escrever a equação química de forma aberta para que você possa visualizar e trabalhar com ela. Na apostila de vocês, eu estava dando uma olhada e vi que tem, acho que, 3 maneiras de se fazer o balanceamento. Tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês, que é o que eu acredito ser o mais simples,
mas existem mais de uma maneira de se fazer isso. Sabe? Vocês vão ver que na química existem mais de uma maneira de você chegar ao resultado, desde que você compreenda os conceitos envolvidos naquela atividade. Se você entender, você consegue fazer sem problema nenhum. Então, primeiro passo, escrever a equação e pegar o elemento químico que aparece apenas uma vez em cada lado da equação. Aqui está a equação de novo. Segundo passo, entre os elementos observados anteriormente, escolher o que apresente maior índice. Índice é esse númerozinho abaixo da letra do elemento, tá? Para a gente saber os elementos de maior índice, a gente soma os números subscritos de cada elemento e vemos qual apresenta o maior valor. Aqui, então, nós estamos trabalhando com o carbono e com o oxigênio. Nós temos quantos carbonos? 3 de um lado e 1 do outro. Oxigênio, nós temos 8 de um lado e 2 do outro. Tá? Aí, vimos então que o hidrogênio é o elemento que apresenta o maior valor, ou maior atomicidade, maior presença ali. E que nós temos o carbono por segundo, e o terceiro elemento com maior quantidade é o oxigênio. Então, nós vamos fazer o balanceamento da equação química seguindo essa ordem aqui, começando pelo hidrogênio, que tem mais carbono e oxigênio. Agora, a gente transforma o índice em coeficiente. Como que a gente faz? A gente pega o índice do hidrogênio no reagente e usa ele como coeficiente no produto que tem átomos desse elemento. Quebrando em miúdos, do lado anterior da seta, eu não tenho 8 hidrogênios? Eu tenho 8 hidrogênios. Do lado de lá, eu estava com só H2, não era? Para eu ter 8 hidrogênios do outro lado, eu preciso, então, multiplicar esse H2 por 4. Aí eu consigo fechar 8 hidrogênios do lado do C3, do lado da formação dos reagentes, e na formação de produtos eu coloquei o 4 ali, eu vou ter 8 hidrogênios também. Até aqui, beleza? Agora, então, a gente vai para o carbono. Equilibramos o hidrogênio. Vamos para o carbono. Nós temos 3 carbonos do lado esquerdo, antes da seta. Para nós termos o equilíbrio, então nós precisamos ter 3 carbonos do lado direito também. O que a gente faz? Pega esse coeficiente do carbono dos produtos e joga ele... pega o coeficiente do carbono dos reagentes e joga ele para o coeficiente dos produtos. Tá? Então, se eu tinha 3 carbonos aqui, se eu tinha 3 carbonos nos produtos, agora eu tenho 3 carbonos nos reagentes também. Só que observem que esse 3 que está multiplicando o carbono do lado dos produtos, ele também está multiplicando o oxigênio. Tá? Então, se eu tenho... antes eu tinha CO2, eu tinha só 2 oxigênios. Agora eu tenho 3 CO2, então eu tenho 6 oxigênios. Agora eu tenho que dar um jeito nesse oxigênio. Somando então o número de átomos de oxigênio dos produtos formados, vemos que ele possui 10 átomos. Então nós temos 3 vezes 2, 6 no CO2, no gás carbônico, e a gente já tinha colocado o 4 no hidrogênio também, lá no slide anterior, lembram? Aqui, ó, o 4 no hidrogênio da água, e o 4 multiplica o oxigênio também. Então, vou ter 10 oxigênios na área de produtos. Se eu tenho 10 oxigênios na área de produtos, eu preciso, então, de 10 oxigênios na área de reagentes também. Porque esse oxigênio não pode surgir do nada. O que eu faço, então? Vou lá para a minha área de reagentes, antes da seta,
e coloco um índice que me dê esses 10 oxigênios ali também. O que eu faço aqui, então? Coloco 5 O2, 5 moléculas de O2. Então, da equação que eu tinha antes, C3H8 mais O2, que formava CO2 mais água, ela balanceada fica como C3H8 mais 5O2, que vai reagir e formar 3 gás carbônico e 4 moléculas de água. O balanceamento de equações químicas, turma, é algo que tem gente que tem mais facilidade do que as outras. Tem gente, cada um escolhe uma forma de calcular isso daí. E uma das formas que se utiliza muito é a tentativa e erro mesmo, sabe? Você vai mexendo aqui, mexe de um lado, vê como é que fica do outro, vê se bate, se não bateu, e aí vai. Vamos ver aqui, então, as reações químicas e fundamentos de equilíbrio químico. Aqui, gente, eu tenho, então, algumas características do carbonato, do CO só, um mol de CO, ele está colocando aqui a massa molar, está colocando, primeiramente, o mol, o espaço que um mol de CO ocupa, né, 25 litros nas CATPs, condições de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, e um mol de CO tem 28 gramas. Tem massa de 28 gramas. Um mol de oxigênio, também a quantidade de moléculas, também ocupa 25 litros em 1 atm e tem massa de 32 gramas. Né? A massa molar do oxigênio é de 16, se a gente for lá na tabela ver, como tem 2 oxigênios, multiplica por 2,32. E um mol de gás carbônico, então eu tenho também os 25 litros e a massa molar dele é de 44 gramas por mol. Né? É o oxigênio, 2 oxigênios e 1 carbono. Agora, para a gente descobrir a proporção entre as quantidades de matéria. A gente viu aqui, que está a reação da fotossíntese, ela está balanceada já. E aqui a proposta é saber o quê? Eu sei que em 6 mols de gás carbônico, que nós temos a reação da fotossíntese, e aí ela começa com 6 CO2 em gás, vai produzir 6 mols de O2 do outro lado. Então, eu tenho 6 CO2 em gás, mais 6 águas líquidas, setinha da reação que ocorre nesse sentido, para a formação dos produtos. Açúcar, C6H12O6, um sólido, e mais 6 oxigênios. Então, se eu tenho 6 mols de gás carbônico, e esses 6 mols de gás carbônico me dão 6 mols de oxigênio, se eu tiver 15 mols de gás carbônico, quantos mols de oxigênio eu terei? E aqui entra a regra de 3, gente, que a regra de 3 ajuda a calcular bastante coisa na química, sabe? Bastante coisa. Se você entender o funcionamento dela, ela pode te ajudar bastante, não só na química, mas em várias outras questões, até no dia a dia. Então, se 15 mols de gás carbônico, então vamos dar quantos mols de água? Eu faço a multiplicação cruzada. Eu multiplico 15 por 6 e o 6 por x. Isolo o x, passo o 6 dividindo, o que me dá 15 mols de oxigênio. Tá?
Multipliquem sempre cruzado, gente. Multipliquem cruzado, pegando o X, 6 mols de CO2 se multiplica com um X cruzado ali. Você pega o 15 mols de CO2, multiplica pelos 6 mols de O2. Tá? Sempre, se você está trabalhando com gás carbônico de um lado, coloca o outro gás carbônico debaixo dele. Tá? Do outro lado foi o oxigênio vai embaixo dele. Não pode inverter também, colocar 6 mols de CO2 e colocar o outro CO2 do outro lado. Daí vai dar bem errado o cálculo de vocês. Sempre substância embaixo de substância e multiplica cruzado. Isola o X, passa dividindo, aí não tem erro. Aqui é mais uma forma de utilização da regra de 3, através da busca na proporção entre números de partículas e moléculas. Também é a mesma dinâmica, né? Se você faz a regrinha de 3, coloca substâncias iguais uma embaixo da outra, multiplica cruzado, isola o X, quem tiver com um X passa dividindo para o outro lado e você consegue a resposta. As reações químicas, elas têm uma dinâmica em que elas têm uma dinâmica em que elas ocorrem de acordo com um gasto energético e um tempo específico. Os produtos, os reagentes, eles não reagem para sempre, eles reagem até a formação de um produto e até que aquele meio alcance o equilíbrio, o meio reacional. Se o meio reacional alcançou o equilíbrio, não há mais a formação de produtos e não há mais o consumo de reagentes. Aqui nós temos alguns gráficos, né? Começando aqui pelo primeiro, que está com as linhas coloridas. Eu tenho, então, na linha vertical, o consumo de reagentes e na linha horizontal o tempo. De acordo com que o consumo dos reagentes, ele aumenta o consumo de um reagente e diminui o consumo de outro reagente, eles alcançam um equilíbrio químico de acordo com o tempo ocorrido. Certo? Ele reagiu por um tempo, chegou no momento em que ele não... ou a solução estava saturada demais, ou atingiu um equilíbrio reacional ali no meio. Aí cessa as reações químicas. E aqui ao lado desse gráfico, então, nós temos aí a formação da amônia. E a amônia, ela é uma reação que é bastante utilizada como exemplo para equilíbrio químico, porque ela é uma reação que ela ocorre nos dois sentidos. Então, ela tanto forma produto, como ela também forma reagente. O que acontece? Eu tenho o hidrogênio. Vocês podem ver nesse gráfico do meio que eu tenho o hidrogênio começando uma linha lá em cima, né, na linha de concentração molar, e eu tenho o nitrogênio também partindo dessa linha de concentração molar. Vocês percebam que, de acordo com que o tempo vai passando, a concentração de ambos os elementos vai diminuindo. E de acordo com que o tempo vai passando, o produto vai aumentando, que é a amônia, que está representada no gráfico por essa linha que sai do ponto zero do gráfico, né, onde se junta ali o X e o Y. Então, nós temos aqui a formação da amônia,
Só que percebam que a formação da amônia, que está ali NH3, ela tende a dar uma estabilizada. Aí o que acontece com isso? A amônia estabilizou, subiu a concentração molar dela na solução. O que acontece? A reação começa a acontecer no outro sentido. A amônia começa a se quebrar em nitrogênio e hidrogênio novamente, diminui a concentração molar da amônia no meio e aumenta a concentração molar do nitrogênio e do hidrogênio. Até que ponto isso acontece? Até o ponto em que a formação do produto também atinja um equilíbrio, ou um quase equilíbrio, e chegue nesse quase equilíbrio, e dali para frente ele começa a formar reagentes, ao invés de formar os produtos, de continuar formando produtos. E isso vai ocorrendo indefinidamente. Deixa eu só ver um negócio aqui, turma. Já deu 1h36 hoje. O que vocês acham? Eu vou ter a constante de equilíbrio e o princípio de Le Chatelier para trabalhar com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar hoje por aqui. Tá joia? Ou vocês querem que a gente passe a constante também? Querem ver a constante de equilíbrio? Tá. Então tá bom, gente. Por enquanto, então, vocês têm alguma pergunta, turma? Querem questionar a respeito de alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Vocês querem mais informações? Foi tranquilo até agora? Tá, ok. Bom, se tiverem dúvidas, turma, me encaminhem. Tá joia, Lax. Então, ficamos assim, então, turma. Tá bom? A gente continua amanhã. Que bom que... Deem uma olhadinha na apostila e tal. Eu vou trazer mais. Balanceamento? Pode deixar. Amanhã eu quero ver se eu trago alguns exercícios de balanceamento. Eu quero ver se eu trago alguma coisa também de equilíbrio químico e constante de UKC também. Tá, pelo menos uns 2 de cada aí para a gente aprofundar isso daí e deixar bem gravado. Tá. Dá para eu estar preparando também uma listinha e mandando para o professor Arthur enviar para vocês, se vocês quiserem. Legal. Vou marcar isso daqui e vou... Eu vou preparar para vocês, então. Tá joia? Turma, obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa lista para amanhã já. Tá? Porque eu tô com algumas demandas aqui que eu preciso dar uma atenção também, assim, meio urgente. Mas se eu não fizer para amanhã, segunda, terça-feira, eu trago para vocês. Eu passo para o professor Arthur e o Arthur manda para vocês aí. Eu que agradeço, turma. Até amanhã, então. Tenham todos um bom descanso, tá? E muito obrigado aí, turma, por comparecerem. Se precisarem de mim para alguma coisa, vocês podem contar comigo aí no quesito da disciplina.
Turminha, obrigado pelos elogios, obrigado pela participação. E até amanhã. Tá joia? Amanhã a gente se vê novamente. Sexta-feira vai ser divertido. Valeu, turma. Boa noite para vocês e até amanhã.